nosso estudo sobre o livro Manual do Ministro de Dança, escrito pelos líderes nacionais da dança da Igreja Renascer em Cristo, Bispo John Bassi e Pastora Carol Bassi. Esse aqui é o livro. Para quem ainda não conhece ou não tem, esses são o Bispo John e a Pastora Carol. Para quem está vendo aqui pela primeira vez, já peço desculpas que a minha voz normal não é essa, mas eu tô bem resfriada. E vamos lá. Bom, a gente está dando continuidade ao estudo e hoje a gente vai falar do capítulo 3, que tem como tema os desafios do ministro de dança. O primeiro tópico desse tema é: não desista por causa das pessoas que te perseguem por não compreenderem o seu chamado. E a referência está em Mateus 11, 18 e 19. Cristo, dentro desse tópico, Cristo seguiu cumprindo a vontade do Pai e aquilo que era o seu chamado. A referência está em Mateus 7, versículo 20. Então, em Mateus 11, fala de João, que João comia e bebia e falavam dele. Cristo comia e bebia e falavam de Cristo. João fazia jejum, só se alimentava de mel silvestre e falavam de João. Então, gente, aquilo que Deus falou com você é muito individual. Vão aparecer pessoas falando daquilo que Deus falou com você? Pode ser que apareça. Mas se você tem convicção de que você é chamado por Deus para fazer a vontade dele e o que você está fazendo está de acordo com o que você foi chamado para fazer, então a opinião do outro ou a ideia que o outro tem a seu respeito não deve te desmotivar, tá? E outro tópico que tem dentro desse tema é: se somos perseguidos, mas nossos frutos são bons, então devemos entender que a perseguição faz parte da vida daquele que serve a Deus de verdade. Eu acabei de falar, Se você tem certeza, convicção do seu chamado, de que aquilo que você está fazendo está de acordo com o que Deus falou para você fazer, com o que o Espírito Santo move para você fazer, então você não deve se abater pela opinião das outras pessoas. Outro tópico dentro do tema de hoje é: vença os preconceitos. E a referência é 2 Samuel, segundo livro de Samuel, 6,16. 2 Samuel 6,16. Que vai falar de quando Davi vinha trazendo a arca, e a alegria de Davi era tão grande que ele vinha dançando e saltando diante do povo. Mas Mical o julgou no seu coração, Ela foi preconceituosa porque ela concebeu uma opinião errada a respeito daquilo que Davi estava fazendo diante do povo. E se você pegar a Bíblia para estudar, teve consequências para ela, aquele julgamento teve consequências para ela, porque ela não estava ali julgando Davi, ela estava julgando a atitude do coração dele em fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes você vai ser julgado por estar fazendo a vontade de Deus, e algumas pessoas vão ser preconceituosas com você. Elas vão falar que dança na igreja é só para enfeitar o culto, que ministro de dança não estuda a palavra, como eu já ouvi, eu me envolvo com dança na igreja desde 2005 e lá naquela época, então, se ouvia muito isso, que a pessoa que dançava não queria nada com a Bíblia.
mas muito pelo contrário. Para a gente dançar, a gente tem que estar muito convicto da palavra, tem que ter muita convicção da palavra, tem que ter muita vida de intimidade, vida de estudo da palavra, de oração, porque se não for assim, a gente nem faz, a gente não dança, a gente não usa esse dom em favor do chamado de Deus para as nossas vidas. E aí tem uma parte que eu destaquei aqui no livro, que resume muito bem o que acontece com as pessoas que julgam quem faz parte da dança, né? A dança, teatro, na verdade, as artes são muito julgadas dentro da igreja, ainda nos dias de hoje. Fala assim: apesar de ver como Deus agia de forma poderosa na vida de Davi, Mical continuava como seu pai, Saul, presa à religiosidade e à hipocrisia. Se você tem uma vida com Deus, Deus vai usar você poderosamente no seu ministério, com o seu dom dentro da dança. Curas vão acontecer através da sua vida. Libertação vai acontecer, avivamento vai acontecer. E mesmo assim, vendo o que Deus está fazendo através da sua vida, ainda vão ter pessoas presas à religiosidade, à hipocrisia, que vão julgar aquilo que você está fazendo. Mas eu declaro em nome de Jesus que isso não vai te desmotivar, isso não vai te paralisar, isso não vai fazer você desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? O próximo tópico é: separe um tempo do seu dia para adquirir conhecimento artístico. Salmos de referência, Salmos 33, versículo 3. Dá uma pausa, lê, ora. Dá uma pausa, lê, ora a respeito e depois você retoma o vídeo, tá bom? O homem é a referência, já falei, né? Salmo 33, 3. E o tópico dentro desse tópico é: o conhecimento artístico faz com que tenhamos sempre algo novo para entregar ao Senhor. Então, quando você se capacita, quando você faz aulas, você tem sempre algo novo para entregar para Deus, porque você está sempre aprendendo, você está sempre se aperfeiçoando. Então você vai estar sempre entregando para Deus uma coisa nova. E nosso Deus é um Deus de novidades, né? Nosso Deus é um Deus de novidades, né? Tanto é que o Evangelho significa boas novas. Então, apresente algo novo para Deus, mas você não vai aumentar o seu repertório, o seu vocabulário de movimentos se você não fizer aulas, se você não buscar conhecimento, se você não buscar se aperfeiçoar para o Senhor. Investir nas artes nos dá habilidade para entregar o excelente ao Senhor. E a referência é Salmo 45, versículo 1. Então, gente, quando a gente se prepara, quando a gente busca se aperfeiçoar, a gente dá mais liberdade ao Espírito Santo. Não pela arte em si, mas o seu preparo vai te dar mais segurança. E no momento da ministração, você não vai ficar preocupado se está certo, se está errado, se está feio, se está bonito. Você vai ter segurança a ponto de você ficar livre e dar essa liberdade também para o Espírito Santo agir através da sua vida. Quando ensaiamos uma coreografia, por exemplo, quando ela está bem ensaiada, quando ela está bem treinada, você sabe todos os passos, você pode se permitir estar mais livre na presença de Deus, para que Ele flua através da sua vida com cura, com resgate, com avivamento, porque você não vai estar preocupada com os movimentos. E assim a gente você vai entregar esse mover para o Espírito Santo. Amém?
Próximo tópico é: faça cursos específicos e, se possível, faculdades de dança. Então, se você puder entrar numa escola de dança, fazer o balé, fazer o jazz, fazer a dança contemporânea, a dança moderna. A dança contemporânea, ela vai te deixar o seu corpo mais solto, seus movimentos mais livres. O balé vai te dar as técnicas de base, o jazz vai te dar agilidade de movimento, agilidade na dança, uma coreografia mais rápida. Você vai ter o seu corpo vai ter essa memória de movimento rápido para você fazer e acompanhar essa movimentação. Quando a dança for mais rápida e exigir esse movimento ágil, mais ágil da sua parte. A referência é Atos 18, versículos do 1 ao 5. Paulo tinha uma profissão. Era instruído, um profundo conhecedor da lei e das culturas dos povos. Tal conhecimento lhe abriu portas, fazendo com que o seu ministério fosse além do que ele podia imaginar. Foi enviado às nações. Então, o preparo de Paulo o enviou às nações. Referência a 1 Coríntios 9, dos versículos 19 e 20. O fato de Paulo conhecer outras culturas fez com que a sua obra missionária se expandisse de uma forma que não aconteceria se ele tivesse seus conhecimentos limitados. Referência a Atos 17, do 22 ao 24. Não esqueça de dar a pausa para você ir lá na sua Bíblia, ler o seu versículo, orar, meditar e pedir para que o Espírito Santo fale com você de uma maneira específica, individual e com intimidade. Hein? Questões para refletir. Então, nessa parte, você vai se dar um tempo mesmo para pensar e para orar a respeito. Primeira pergunta: qual posicionamento você terá a partir de hoje para que as pessoas vejam seu ministério com outros olhos e te respeitem o seu ministério? Primeira pergunta. Segundo, você tem buscado aprender novas técnicas e conhecimento das artes? O que você pretende estudar para aperfeiçoar a sua técnica? Cite 3 atitudes que você terá em relação a esses novos conhecimentos. 3. Você tem feito aulas de dança? Quais modalidades você pretende aprender ou se aperfeiçoar? Amém? Então, esse foi a continuação, do estudo hoje. Semana que vem eu vou passar o capítulo 4. Eu ia passar junto, mas o capítulo 4 está riquíssimo, está muito... tem bastante conteúdo e é um conteúdo assim muito profundo que não dá para dividir com outro capítulo, não dá para dividir com outro estudo. É um capítulo que você vai pensar no seu relacionamento com Deus de uma forma bem individual mesmo, sabe? Vai falar da conduta do ministro, mas não qualquer forma de conduta, mas a sua conduta, principalmente a sua conduta espiritual. É muito especial, então não dá para dividir, gente. Vai ficar para semana que vem, pra gente falar dele sozinho, mais especificamente. E para você dar uma atenção mesmo para essa parte do estudo e orar e consagrar ao Senhor e fazer desse estudo um divisor de águas mesmo na sua vida ministerial, tá bom? Então, ficando por aqui, um beijo e até
o próximo estudo. Tchau.